Como os trabalhadores conquistaram o final de semana. Texto aí da Taji Ali, tradução da Tamina Rod. Vamos ver juntos. O final de semana não nos foi dado de bandeja pela classe dominante. Foi disputado com unhas e dentes pela classe trabalhadora. Vamos ver juntos aqui. Na Batalha de George Square, em 31 de janeiro de 1919, milhares de trabalhadores em greve entraram em confronto com a polícia em um confronto sangrento sobre as demandas por uma semana de 40 horas. Vamos ler aqui. Quem de nós estranha a expressão graças a Deus, finalmente é sexta, após daquelas semanas complicadas? De modo geral, nosso tempo está regulado pelos 5 dias úteis do trabalho e os fins de semana como a oportunidade para descansar, para atividades de lazer e diversão, assim como de maior tempo para a família e amigos. Nunca nos foi dado a conhecer nada muito além desse padrão. Entretanto, final de semana é um fenômeno relativamente moderno e não nos foi entregue de bandeja. O fim de semana, bem como outros direitos que temos hoje, é resultado de duros combates a ferro e fogo da classe trabalhadora. Passaram-se muitos anos, décadas de luta por dezenas de milhares de trabalhadores antes que o fim de semana, como nomeamos o sábado e domingo hoje, pudesse existir. Na Grã-Bretanha pré-industrial, o trabalho era determinado pelas estações do ano e pelas horas da luz natural. Além disso, os sistemas de trabalho ainda não haviam estabelecido, ainda não existiam relógios de ponto nas fábricas, nem controle de cada momento do dia do trabalho, como hoje acontece, seja nos escritórios ou na Amazon. De várias formas, os trabalhadores de então detinham mais controle sobre suas próprias vidas do que agora. Logo sobreveio a consolidação do capitalismo industrial, acompanhado das formas coletivas de emprego, da padronização dos salários e da crescente delimitação entre trabalho e limitado lazer. Não era raro para os trabalhadores fabris trabalharem por 16 horas em ambientes sujos e perigosos, mais exauridos pelo sufocante calor das fábricas, projetadas sem janelas ou ventilação. Para a maioria dos trabalhadores não havia alternativa. Eles eram obrigados a cumprir uma extensa e extenuante jornada para sobreviver. Mas o equilíbrio entre o tão degradante trabalho e a mitigação que o tempo do lazer proporciona estava prestes a ser contestado. Segunda-feira Santa. Antes do estabelecimento da semana de 5 dias úteis, as segundas-feiras consistiam do ponto alto da semana para muitos trabalhadores britânicos. No início do século XVII, a tradição do absenteísmo dos artesãos especializados nas segundas-feiras passou a ser conhecida como a Segunda-feira Santa. Esses trabalhadores trabalhavam por inúmeras horas de terça a sábado e consideravam que o único dia de descanso, iniciado no sábado até o fim do domingo, era insuficiente. O boticário e escritor John Houghton escreveu no início desse hábito em 1861. Quando nas malharias ou na fabricação de meias de seda, tecelões e tecelãs ganhavam bom pagamento pelo trabalho, era raro ver essa categoria trabalhando nas segundas e terças-feiras, mas passar a maior parte do tempo na cervejaria ou na jogatina. Entre os trabalhadores da tecelagem era comum beber na segunda-feira, lidar com as suas dores de cabeça na terça e na quarta-feira ter as suas ferramentas quebradas. Os trabalhadores de várias indústrias, como tecelagem e minérios, eram pagos no sábado e então tinha uma sobra de dinheiro para gastar na segunda-feira. As segundas santas eram combatidas ferozmente pelos donos das fábricas, expressamente pelo clero, que associava tal conduta ao alcoolismo e degradação moral. No entanto, seu controle tornou-se cada vez mais difícil por parte das autoridades. Originada como hábito de um grupo de trabalhadores pouco mais especializados, a segunda sagrada nos meados do século XIX difundiu-se nas fábricas e usinas e afirmou-se como uma instituição popular na sociedade britânica. Para muitos, as segundas-feiras eram uma chance de recuperar-se da ressaca de uma bebedeira na noite anterior. Para outros, era só outro dia. Intrinsecamente decorrente da Segunda Santa, foi o crescimento de uma cultura de lazer comercial, com eventos musicais e teatros apresentando encenações neste dia. Para aqueles mais sóbrios, havia a opção de passar o dia visitando o Jardim Botânico ou assistindo uma partida de cricket. The Jovial Cutler, uma tradicional canção de Sheffield,
do século XVIII retrata o espírito desse tempo. E aí tem aí a canção na tela. Suspenda a labuta, largue de lado a lima e o martelo. Ouço o cantar do irmão companheiro, que conta a saga do cuteleiro, de como a santa segunda-feira, habituados na forja e ao calor da fogueira, fez nosso domingo alongar e mais alegrias inspirar. As segundas santas associadas à bebedeira e jogos profanos, às instituições religiosas, visando reduzir tal expansão, defendem a redução das horas de trabalho ao sábado, o que poderia incentivar a maior frequência de domingos à igreja. Donos das indústrias e demais empregadores acompanharam essa medida na esperança de confrontar a tradição do absenteísmo dos trabalhadores nas segundas e aumentar a produtividade. Em 1842, para essa campanha foi criada a Early Closing Association, Associação para a Antecipação do Fechamento, um grupo formalmente composto pelos trabalhadores do comércio desejosos de ter uma redução da jornada aos sábados em todo o território nacional. A associação teve o apoio e liderança dos notáveis reformadores sociais Samuel Carter Hall e George Passamore Edwards. Este grupo tinha filiais por todo o país e pressionou o governo, com a pretensão de assegurar as tardes livres no sábado, em troca de um dia inteiro de trabalho na segunda. O meio período de trabalho aos sábados para os trabalhadores da indústria e fábrica só se tornou realidade 25 anos depois, através da Lei Factory Act de 1867. Já em 1886, o parlamentar e fundador da Irish Home Rule Legal, a Liga Irlandesa pela Autonomia Local, Miles William Patrick O'Reilly, discorreu no parlamento sobre os méritos do fechamento antecipado e conclamou que esse meio-dia livre fosse estendido a todos os funcionários públicos. Isso beneficia, disse ele, uma série de trabalhadores, inclusive o das ferrovias e do serviço postal, já que os próprios empregadores elogiam seus benefícios em termos de ganho de produtividade e da moral da força de trabalho. Suas palavras foram veementemente contestadas pelo secretário do Interior, Hugh Childers, ao responder que os funcionários públicos não estavam sobrecarregados e que encerrar o expediente na metade do dia no sábado ameaçaria interesses do governo. Mas Childers não poderia impedir o que já era uma demanda com crescente adesão pública. Trabalhadores de diferentes indústrias encontraram maneiras de solucionar seus próprios casos. Trabalhadores de loja, por exemplo, que frequentemente trabalhavam até tarde, apelaram à população para fazer compras no início do dia. Algumas empresas chegaram a concordar em reduzir a jornada de trabalho apenas durante a semana, mas a grande maioria acabaria por concordar que fechar mais cedo aos sábados era a melhor solução. Após décadas de campanhas e lutas dos comerciários, o Act Shop, a lei das lojas de 1911, foi aprovado, autorizando a metade de um dia por semana, além do domingo, como folga para funcionários das lojas, uma vez que o direito havia sido concedido a determinados trabalhadores, era impossível deter a sua propagação, não só regulamentando o tempo da jornada de outras categorias profissionais, como também seus desdobramentos e denominando o tempo de lazer. A introdução da saída às 15 no sábado, a que nos habituamos, não é coincidência. Esse novo padrão de trabalho vinha configurar e promover o progresso do futebol como entretenimento favorito nos anos 1890, como a maioria das fábricas a fechar às 13 ou às 14. As principais ofertas de lazer foram transferidas de segunda-feira para sábado à tarde, consagrando a meia jornada pré-dominical como norma. O final de semana da modernidade, no início do século XX, as centrais sindicais levaram a luta mais além, empenhando-se em assegurar um fim de semana de 2 dias completos, na fórmula de uma semana com 40 horas trabalhadas semanais, e o compromisso de 8 horas de trabalho diário. Essa demanda ensejou muitas disputas industriais, como, por exemplo, ao ocorrido em janeiro de 1919 em Glasgow, quando milhares de ex-soldados britânicos, voltando da Primeira Guerra, são salvos desempregados, disputam o mercado de trabalho quando simplesmente não havia postos de trabalho suficientes para todos. A cidade de Glasgow, naquela época, destacava-se como um polo de mão de obra qualificada. O Scottish Trade Union Congress, o Congresso das Uniões Sindicais Escocesas, e o Glasgow Trades and Labour Council,
Conselho Sindical e Trabalhista de Glasgow reuniram-se e propuseram reduzir a jornada nas indústrias de 54 para 40 horas semanais, o que permitia que o emprego pudesse ser distribuído mais justamente. Porém, a resistência a essa proposta por parte dos donos das indústrias levou uma greve de 40 horas, talvez a mais notável confronto local em Clyde. 40 mil trabalhadores das indústrias de engenharia e construção naval de Clyde participaram. Eles conseguiram a adesão dos trabalhadores das centrais elétricas locais de Port Pundas e Pinkston, que cortaram o abastecimento da energia para Glasgow. Milhares de mineiros dos poços nas vizinhas Lanarkshire e Stirlingshire logo sentiram seus passos. No espaço de poucos dias, uma explosiva greve geral estava acontecendo em Glasgow, com piquetes relâmpagos liderados pelos ex-combatentes da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, disparados em toda a cidade. Estima-se que aproximadamente 100 mil pessoas estiveram presentes durante a manifestação de 31 de janeiro de 19, pela jornada semanal de 40 horas. A infame batalha no George Square, ela se tornou conhecida como Sexta-feira Sangrenta, devido à resposta brutal do governo, que enviou tropas e tanques para dissolver a manifestação. A violência dos cacetetes policiais resultou em muitos graves ferimentos, inclusive de David Kirkwood, mais tarde eleito parlamentar pelo Partido Trabalhista, que, de tão golpeado, ele desmaiou. A greve não foi vitoriosa, porém deu lugar a alguns tipos de concessão, como o retorno dos trabalhadores grevistas à engenharia e construção naval, que, na volta ao trabalho, passaram a cumprir uma jornada de 47 horas semanais, em vez das 57, a qual eles se sujeitavam antes. Mais do que isso, a greve produziu um impacto político em Glasgow, com representantes do Partido Trabalhista, Independent Labour vencendo 10 de seus 15 distritos eleitorais nas eleições gerais de 1922. Um dos eleitos foi George Buchanan, sindicalista escocês, antigo estampador da indústria naval, que nunca esqueceu suas raízes. Em maio de 25, ele fez um discurso apaixonado em defesa do projeto de lei Horas no Trabalho Industrial, que propunha a redução da semana de trabalho para todos os trabalhadores. Vi homens no trabalho, vi rapazes, cumpridores da jornada, em pés na bancada, mas incapazes de manter os olhos abertos ao concluir as suas tarefas diárias. Peço aos oponentes ao projeto das horas que eles não esqueçam desses fatos quando falarem como se estivessem fazendo análise de uma situação econômica. Eles já trabalharam em estaleiro e viram o que acontece? Estiveram lá às 6 da manhã? Aqui ouvimos falar muito das provações, processos e problemas do comércio. Será que os honrados membros gostariam de estar num estaleiro às 6 da manhã, de um dia gelado, com frio comendo até os ossos, sem nada no estômago, pois se atrasariam fazendo uma refeição decente antes de pegar no batente das 6 às 21? Já viu homens nos estaleiros que não podiam comer o desejum porque seus estômagos estavam tão esvaziados que não conseguiram digerir direito uma refeição quando ganhavam. Isso não era incomum, mas, no entanto, só ouvimos falar de empresários e donos de estaleiros, e alguns membros dessa casa nos levariam de volta àqueles velhos tempos se deixássemos. Determinadas empresas não deixariam de contribuir ao seu modo para o aumento da disseminação da semana do trabalho padronizada. Em 33, a indústria química Boots tinha um estoque excedente em uma nova fábrica. A prática usual na época era demitir os trabalhadores para compensar a falta de demanda. A Boots, entretanto, decidiu reduzir a semana de trabalho, permitindo que seus trabalhadores tivessem um fim de semana de 48 horas, para evitar demissões. Uma pesquisa realizada por Richard Redmayne, depois concluiu que os trabalhadores ficariam mais satisfeitos, mais saudáveis e menos propensos a faltar. Não faltavam evidências de que essa prática se tornaria padrão. Os sindicatos aumentariam o número dos seus membros para 3 milhões durante a Segunda Guerra e, no fim do conflito mundial, ficariam mais fortes social e politicamente. Isso foi acompanhado pela disseminação de acordos de reconhecimento feito por diversas indústrias no pós-guerra, que permitiu que sindicatos, ao negociar com os empregadores, obtivessem pelo menos o básico: o fim da semana de 2 dias, o padrão clássico. Por anos e anos, os sindicatos nunca deixariam de negociar acordos setoriais, e assim, no pós-guerra britânico, ao fim da semana de 2 dias inteiros, tornou-se a norma.
O fim de semana não foi uma graça caída dos céus, ele é o resultado de mudanças sucessivas, advinda de uma longa série de lutas, com derrotas e vitórias, da resistência inabalável do movimento da classe trabalhadora, amplas coalizões com instituições religiosas e simpatizantes do parlamento e em outras instâncias do poder foram fundamentais, inclusive com a União Europeia, que instituiu a diretriz do tempo de trabalho, que em 1993 estabelecia uma semana de no máximo 48 horas de trabalho. Mas a força motriz impulsionou o direito ao fim de semana, bem como outros direitos ou demandas atendidas hoje, foi orientada pela classe trabalhadora organizada. Recentemente, um projeto piloto de semana de 4 dias revelou-se um grande avanço, já que 56 empresas das 61 participantes adotaram a mudança. Os trabalhadores relataram sentir-se menos estressados e dormir melhor, e os empregadores relataram taxas maiores de satisfação dos clientes. A TUC, Trade Union Congress Central Sindical Britânica, apoia a alteração para 4 dias. O movimento dos trabalhadores organizados não arrefecerá sua luta pela implantação da futura semana de 4 dias trabalhados, da mesma maneira que atuou e conquistou no passado o atual final de semana de 2 dias. Na medida em que o governo tem vista de reprimir ainda mais a força renovada do movimento dos trabalhadores, é hora de reacender o espírito da luta. O Taj Ali é escritor freelancer, seu trabalho é publicado no Huffington Post, no Metro e no Independent. E aí foi levado para Jacobin, meus queridos e minhas queridas.